Olá pessoal, tudo bem? Essa semana estive muito ocupado na Spring Meetings, um conjunto de reuniões do Fundo Monetário Internacional, em que foram apresentados dados macroeconômicos sobre os efeitos do coronavírus na economia mundial. Foram apresentados dados de todas as regiões do mundo, inclusive do Brasil, e que podem ser encontrados neste relatório, o World Economic Outlook, ou seja, perspectivas da economia mundial. É um documento que foi divulgado nessa reunião, foi apresentado pela economista-chefe do Fundo Monetário Internacional e do qual eu gostaria de comentar alguns gráficos, alguns dados que me parecem relevantes e que precisam ser, até certo ponto, criticados, porque a posição do Fundo Monetário Internacional em relação à economia mundial até o momento é uma posição extremamente conservadora. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados que me chamaram bastante atenção. O primeiro gráfico que me chamou a atenção é esse aqui. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional está estimando que a economia mundial, por conta desse lockdown global, vai ter uma retração de 3%, contra 0,1% da última crise financeira global de 2009, praticamente aí, vamos botar aí há 11 anos atrás. Me parece que esse menos 3% é muito conservador. Eu estou analisando outros dados que têm revelado que a economia mundial pode entrar em um colapso até de 2 dígitos. Por quê? Porque essa é uma crise que está atacando, não são 2, 3, 4 países, é uma crise que está presente em mais de 150 países. Então, esse dado me parece um pouco conservador por parte do Fundo Monetário Internacional. O segundo gráfico que eu gostaria de mostrar, e que me chamou bastante atenção, é esse em que o Fundo Monetário Internacional ele vai separar as economias avançadas das economias em desenvolvimento ou as economias emergentes. Então, em vermelho as economias avançadas, em verde as economias em desenvolvimento, os mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Eles estão prevendo que as economias avançadas vão retrair 6,1% contra 1% das economias em desenvolvimento ou os mercados emergentes. O que também me parece muito conservador. Porque o que acontece? Na minha opinião, se os países emergentes, as economias em desenvolvimento, tiverem os mesmos efeitos do coronavírus dos países avançados, ou seja, se o Brasil, por exemplo, tiver um impacto do coronavírus semelhante ao que acontece na Itália ou que está acontecendo nos Estados Unidos, não me parece que o Brasil vai ter capacidade de responder tanto em termos de oferta como em termos de demanda para a economia recuperar. Então me parece que os países avançados estão mais preparados para dar respostas dos dois lados da economia, seja do lado da oferta ou seja do lado da demanda. Então me parece que esse número é um pouco exagerado para os países avançados, ou talvez seja até maior que 6%, mas os dados para os países, para as economias emergentes e para os mercados em desenvolvimento me parece muito limitado. Ou seja, é possível, na minha opinião, que as economias emergentes como o Brasil, a recessão seja muito maior do que 6%, inclusive. E veja, ao comparar com a crise financeira global, em que as economias avançadas caíram 3% e as economias emergentes cresceram 2,8%, deve-se somente ao fato, e sobretudo talvez a isso, de que a crise de 2009 ela aconteceu no epicentro do capitalismo. Foi uma crise americana que se espalhou pela Europa, pelo Japão e chegou muito levemente aos países emergentes. Mas foi uma crise de um setor em uma economia. E a minha crítica em relação ao lockdown de 2020 e os seus efeitos é de que, mais uma vez, é uma crise que estará presente em 100, 150, 200, se não todos os países vão sofrer de maneira igual os efeitos do coronavírus. Enfim,
vamos ver aí o que acontece nesse sentido. Outro gráfico que eu também gostaria de apresentar e que me chamou muita atenção, esse aqui não dá para criticar muito, porque é preciso rodar algum modelo para chegar, para tentar entender como o FMI chegou a esse valor, mas dentro das previsões do FMI, o mundo pode presenciar uma perda de produção no valor de 9 trilhões de dólares. Então, se a gente fosse botar isso em real, pega 9 e multiplica por 5, que veremos aí o tamanho dos impactos que a crise do coronavírus vai causar na economia mundial. Eu ainda acho que esses números também são modestos. Para mim, poderiam ser muito maiores. Não sei quanto maior, mas com certeza o mundo vai presenciar uma crise muito maior a 9 trilhões, ou seja, uma perda de produção monstruosa. Outro, agora não um gráfico, mas uma tabela que também é interessante mostrar. Nessa tabela, portanto, o Fundo Monetário apresenta, vai detalhando países por países. Então, por exemplo, prevê que os Estados Unidos vai ter uma queda de 5,9% do PIB, a zona do euro 7,5%, o Japão 5,2%, a China algo em torno de 1,2%, ou seja, essa é uma previsão estranha, porque a China já está registrando alguns dados, porque a crise começou na China, então eles já estão há algum tempo sentindo os efeitos do coronavírus na economia. Então, me parece que também são dados muito modestos, ou seja, a China não vai apresentar um PIB positivo. Para o Brasil, há uma previsão de uma retração do PIB de 5,3%, o que eu também acho muito modesto por parte do Fundo Monetário Internacional realizar uma previsão de 5%. Acho que a retração econômica no Brasil pode inclusive chegar a 2 dígitos. Enfim, são esses dados que foram apresentados essa semana, nesse conjunto de reuniões. A expectativa é que todas as regiões do mundo, a Ásia, a Europa, o Oriente Médio e a África e as Américas, sofram fortemente os impactos do coronavírus do ponto de vista econômico. E é ver aí o que os governos vão realizar com o objetivo de mitigar essa crise que já está contratada. As recomendações do FMI, em especial, não foram tão restritivas. Teve também uma palestra, uma apresentação de um relatório, na realidade, sobre as condições fiscais. Então, se incentivou os governos a usarem todos os instrumentos fiscais para tentar mitigar essa crise global. Enfim, espera para ver o que vai acontecer e esperar para ver também se os números do FMI foram modestos ou se de fato vamos viver uma crise monumental, talvez a maior crise da história do capitalismo. É viver para ver. Um abraço e até a próxima.